Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Só vou colocar em modo tela cheia aqui para a gente e já começar o conteúdo, tá bom? Deixa ele então demorar um pouquinho. Beleza, pessoal. Olá todo mundo. Espero que vocês estejam estudando bonitinho semanalmente, acompanhando o curso, fazendo o fechamento, tá? O pessoal não está entrando em contato comigo para tirar dúvida, hein? Mandem e-mail para mim, tirem dúvidas, tá? Porque das duas, uma, ou vocês estão entendendo tudo que eu estou falando até agora, ninguém tem dúvida de nada, ou vocês ainda não começaram a estudar. Isso é meio preocupante, tá bom? Vamos para a nossa aula assíncrona 2, mercado de capitais. Eu sou o professor Darcy Neto, eu sou professor da UFRA, tá bom? Bom, aula assíncrona 2, a bibliografia é a mesma que a gente está usando mesmo, do Asaf Neto, mercado financeiro, da disciplina de mercado de capitais. Bom, na primeira aula, a gente viu, na aula assíncrona 1, né? A gente viu o capítulo 1, né? Item 1.1 e 1.2. Nessa aqui, a gente vai ver 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Por que eu preciso correr aqui? Porque na próxima aula, a gente já vai começar a falar de política econômica, entendeu? Então é um curso mais rápido, eu não consigo ficar detalhando, igual no curso de introdução à economia, né? Então, assim, aqui eu tenho que jogar o conceito para vocês e a gente já tem que acelerar, tá bom? Então, eu estou postando essa aula de hoje com bastante antecedência, tá? Do dia da aula exato de vocês, porque para vocês terem mais tempo para estudar esses 4 pontos do primeiro capítulo, que é o final do primeiro capítulo, né? 1.3, 4, 5, 6, aí depois já entra o 2. E eu preciso que vocês vejam o vídeo aula, anotem a matéria, vão para o livro depois, anotem leiam o livro, anotem os conceitos, façam o fechamento, para que esse conteúdo fixe na memória de vocês, tá? Fixe na mente de vocês. Isso que é estudar com qualidade. Eu até escrevi aqui, essa aula tem bastante conteúdo, essa aula de hoje ela vai ficar um pouco grande, tá? São 36 slides. Eu sugiro que depois que você assistir a minha videoaula, leia o conteúdo do livro por melhor fixação e façam um fechamento e vão anotando, tá bom? E me mandem dúvidas. Vocês não estão mandando dúvidas para mim por e-mail. Mandem dúvida para mim, eu respondo o mais rápido que eu puder. Se não responder na hora, eu respondo no mesmo dia ou no dia seguinte, eu respondo rápido, tá bom? Mas me mandem dúvidas. A gente se encontra muito pouco, presencialmente não, mas a gente se encontra muito pouco ao vivo, para que só na aula ao vivo vocês mandem dúvidas para mim, tá? Vocês têm que mandar dúvida semanalmente, de acordo com o que eu vou postando nas aulas, tá bom? Bom, então 1.3 a gente vai ver renda, investimento e poupança, 1.4 PIB e PNB, 1.5 conceitos e funções da moeda e 1.6 escola de pensamento econômico. Assim, é uma passada super rápida por esses pontos, para que na próxima aula a gente já comece a falar de política econômica e qual é a função e onde o mercado de capitais está no meio disso tudo, tá bom? Essa aqui é a cara que eu aposto que vocês fizeram depois que viram o tema da aula de hoje. Nada, pessoal, o tema é legal. Bom, vamos lá. Renda, investimento e poupança. E tem 1.3 do livro, eu estou seguindo a mesma sequência numérica do livro para que vocês vão acompanhando, tá? Renda, definição de renda. Representa a remuneração dos agentes que participam, de alguma forma, do processo produtivo da economia. Exemplo, dinheiro por serviço prestado, juros sobre empréstimo, lucro sobre o capital investido, etc. Tudo isso é renda, tá? Aluguel, tudo isso é renda. Existem alguns tipos de rendas, né? Renda interna, que agora a gente já está falando da renda nacional do país, né? Renda interna, produto interno bruto, e a renda nacional, que equivale ao produto nacional bruto. Depois eu vou falar para vocês a diferença de produto interno bruto, PIB, e a diferença de renda de produto nacional bruto, que é o PNB, tá? Renda líquida enviada ao exterior. Existem alguns tipos de renda, né? Então a gente falou sobre a definição de renda normal, né? O que é renda interna, o que é renda nacional, que eu vou explicar depois, PIB e PNB. Agora, renda líquida ao exterior e renda pessoal. Renda líquida do exterior são países que enviam e recebem renda do exterior. É bem intuitivo esse nome, né? A diferença entre o valor enviado e o valor recebido é a renda líquida do exterior, né?
Você enviou X dinheiro para o exterior e recebeu Y, a diferença disso é a sua renda líquida, tá? E a renda pessoal é a renda efetivamente transferida às pessoas, deduzindo taxa, imposto, previdência, lucro retido da empresa e renda nacional. Por exemplo, salário. Salário chega líquido no seu bolso. É uma renda pessoal, tá bom? Então, esses basicamente são os tipos de renda que a gente tem, tá? A renda, ou definição de renda. Aí agora a gente vai entrar, renda é produto, né? Produto da economia. Quando a gente fala de renda no âmbito macro, a gente vê que renda é o produto da economia, renda é o PNB ou o PIB, enfim, quando a gente fala renda, né, renda como um todo, que é o Y na nossa equação, é o produto da economia que a gente está falando, tá bom? Bom, investimento, aí que está o negócio. Investimento não é investir na bolsa, gente. Infelizmente, esse não é um conceito econômico, tá? Todo mundo fala, não, eu vou investir na bolsa, não, porque eu invisto na bolsa, não, porque o fulano investe na bolsa. O conceito é errado, tá? O conceito de investimento não é esse. Dentro do conceito econômico, investimento é a ampliação de capital que promove o aumento da capacidade produtiva, determinando maior capacidade futura de geração de riqueza. Ou seja, você é dono de uma empresa, você comprou uma filial, você comprou máquina, você contratou gente, você está investindo, tá? Você entrou no mercado de capitais, comprou lá um lote de ação para esperar que esse valor aumente no futuro, você está fazendo aplicação financeira, tá? O conceito de investimento não é esse. Investimento é o quê? Ampliação da capacidade produtiva. Se você não está produzindo nada, você não investe, tá bom? Esse é um conceito bem errado que fala de, vou fazer investimento, vou investir na bolsa. Esse não é um conceito correto, tá? O investimento pode ocorrer em compra de máquina e equipamento, por exemplo, que é chamada formação bruta de capital fixo, e também estoque. Estoque é investimento, né, gente? Porque se a gente produz um bem, a gente ainda não vendeu, mas ele está lá pronto para ser vendido. Ele é estoque. Mas ele é investimento, né? Você tem uma capacidade produtiva ali esperando para alguém comprar, tá? É isso. O investimento pode ocorrer de compra de máquinas e equipamentos, formação bruta de capital fixo. O que é capital fixo? Máquina, equipamento, né? Bens duráveis, né? Você compra uma máquina que produz máquina, você compra uma máquina que produz geladeira, você compra uma máquina que produz carro, né? Isso é formação bruta de capital fixo. Comprar ações é, no máximo, aplicar o seu dinheiro na bolsa, tá? Aplicar, não é investimento. Aplicar em ações, aplicar na bolsa, aplicar em mercado futuro, aplicar em qualquer lugar, tá? Investimento não é. E com uma pontinha de especulação também, né? Porque a gente vai ver que uma das funções da moeda, além de meio de troca, além de unidade de medida e tal, é especulação também. Mas não é investimento, tá? Isso que eu precisava deixar claro para vocês, que num curso de mercado de capitais, vocês têm que entender que investimento no conceito econômico não é investir na bolsa, tá? Investimento no conceito econômico é ampliação da capacidade produtiva, tá bom? Sua reação depois de saber que não está investindo na bolsa. Eu adoro esses memes. Quem tem dinheiro na bolsa está aplicando, tá? Vamos lá. Segundo conceito que a gente tem, poupança. É a parcela da renda economizada pelos agentes econômicos que não foi consumida na aquisição de bens e serviços. Você ganha 4 mil reais por mês, né? Te sobrou 300 reais. Você pagou tudo, comprou tudo que você queria, gastou com tudo, o mês inteiro. Sobrou 300 reais. Vou jogar para poupança. É isso, tá? É a parcela da renda economizada pelos agentes, que não foi consumida na aquisição de nada. É a postergação da capacidade de consumo diante de uma expectativa de maior dispêndio no futuro. Por exemplo, você guardou 300 reais seu salário hoje porque você não tinha o que fazer com aquele dinheiro no momento. Você pagou tudo, comprou tudo que você queria, te sobrou 300 reais, você colocou na poupança. Você sabe que aquele dinheiro na poupança vai te servir lá na frente para fazer alguma coisa com ele, tá? Então é isso, é a postergação da capacidade de consumo diante de uma expectativa de maior dispêndio no futuro, de maior gasto no futuro, né? Você guarda dinheiro na poupança porque você quer ter uma reserva ali de dinheiro que você pode precisar de médico, ou você quer comprar um carro, ou você quer ir na entrada num apartamento, né? É uma postergação de uma capacidade de consumo que você guardou, né? Você está segurando ela. Na avaliação da poupança, costuma-se incluir a parcela da renda gerada, mas que não foi transferida financeiramente para os seus proprietários, tá? Essa é a avaliação da poupança.
Assim, pode-se representar a poupança nacional como um investimento doméstico mais um investimento externo. A gente começou a falar um pouco agora das relações entre as coisas, tá? Poupança nacional. O que é a poupança? É a parcela da renda não gasta, não consumida. Ah, o que é a poupança nacional? É investimento doméstico mais investimento externo. Por que poupança é igual a investimento? Já vou falar daqui a pouco. Poupança e investimento tem uma relação direta, tá? Poupança é igual a investimento no conceito econômico. É o montante de recursos disponíveis para financiar investimentos internos e externos líquidos. Beleza, na verdade eu já defini aqui. Por que investimento é igual a poupança? Porque a poupança não é aquele dinheiro que você posterga para uma compra futura, para um uso futuro. É a mesma coisa, é um montante de recurso que você acumula disponível para financiar investimentos futuros, né? Do mesmo jeito que você pode ter o dinheiro guardado para comprar um carro depois, que isso não é investimento nenhum, né? Você só está consumindo mesmo, mas do mesmo jeito que você pode guardar um dinheiro para comprar um carro, o empresário ele pode guardar um dinheiro mensalmente para abrir uma filial daqui a 2 anos, né? Então vocês fizeram a mesma coisa com o dinheiro de vocês, só que ele investiu e você gastou, consumiu, né? Por isso que rendimento, poupança é igual a investimento, né? Porque do mesmo jeito que o dono da fábrica segurou esse dinheiro mensal, ele ampliou a capacidade produtiva dele, tá? Então a poupança gerou aquele investimento futuro. Então poupança e investimento são, nos conceitos econômicos, elas têm esse grau de paridade, tá bom? Equilíbrio de poupança e investimento. O que é? Taxa de juros, tá? Taxa de juros que equilibra a poupança e o investimento. Por que as pessoas vão preferir poupar do que investir, ou por que elas preferem investir e não poupar, tá? É a taxa de juros que faz esse equilíbrio das duas coisas. A taxa de juros visa manter o equilíbrio entre a poupança e o investimento. Os juros de mercado se movimentam conforme ocorrem desequilíbrios na economia. O que isso quer dizer na prática? Se a taxa de juros da poupança rende 10% ao mês, que é muita coisa, né? A poupança não rende isso. A poupança rende 6% ao ano, né? A nossa poupança doméstica, né? A Banco Brasil lá, você colocou um dinheiro lá na poupança, você deixou o dinheiro um ano lá, te rendeu 10%, né? Em um ano. 6% em um ano, né? É 0,5% ao mês, praticamente. Se a taxa de juros da poupança rende 10% ao mês, ou seja, tá, nossa, tá uma taxa maravilhosa. Eu, que sou investidor, eu vou deixar de abrir uma filial de uma empresa para deixar o dinheiro guardadinho na conta. Porque o rendimento que aqueles juros da poupança está me dando vai ser maior do que o rendimento que eu vou ter abrindo uma filial. Entendeu? Por isso que existe a relação entre investimento e poupança. Né? 10% ao mês me paga uma renda superior ao que eu espero receber se eu investir, se eu abrir uma nova filial da minha empresa. Então, a taxa de juros ela tem que equilibrar, porque se ela for muito alta, as pessoas param de investir para todo mundo colocar o dinheiro na poupança, porque a poupança está rendendo. A poupança está bom para todo mundo. Ninguém mais vai investir em nada. Acabou o investimento, acabou o país, acabou tudo. Entendeu? Então, precisa existir esse equilíbrio entre poupança e investimento, porque se a taxa de juros está atrativa, as pessoas vão poupar mais dinheiro e vão investir menos. Tá? Então, a gente precisa do equilíbrio. Os juros equilibram essa relação entre investimento e poupança. Se o governo quer aumentar o investimento, ele reduz a taxa de juros. Se ele quer reduzir o investimento, ele aumenta a taxa de juros. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se o governo falar assim, agora a poupança vai render 10% ao mês de todos os brasileiros, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo reduzir o investimento no país. Ele está querendo que todo mundo que tinha dinheiro para investir, coloque na poupança. O contrário também é válido. Se o governo vai lá, se o presidente vai em rede nacional e fala, olha, a gente vai reduzir a taxa de juros para, em vez de ser 6% ao ano, como é hoje, vai ser 2% ao ano, quase nada. Então, a tendência é que as pessoas investam mais do que poupem, porque a poupança não está dando nada, você está perdendo dinheiro paradinho lá. Né? Então, esse é o equilíbrio entre poupança e investimento. Deu para entender a jogada do negócio? Vamos lá. 1.4, já foi muito rápido. Esse conteúdo
3, 4, 5, 6 é muito correndo, porque na próxima aula a gente já vai falar de política econômica, a gente vai falar de política monetária, política fiscal, então daí para frente é ladeira abaixo, gente, tem que estudar, não tem jeito, tem que estudar semanalmente, bonitinho lá e acompanhando junto comigo, porque se deixar para estudar de última hora não dá, é muito conteúdo mesmo, tá bom? PIB, Produto Interno Bruto. O valor, o que é o PIB? O valor a preço de mercado de todos os bens e serviços produzidos internamente. Produzidos internamente, tá? Produto Interno Bruto. Tudo que foi produzido dentro do Brasil, independente da nacionalidade da fábrica. Né? Ah, a fábrica holandesa está aqui, entra no PIB. Ah, a fábrica americana está aqui, entra no PIB. Ah, a chinesa está aqui, entra no PIB. Tudo que foi produzido dentro do limite geográfico do território brasileiro é PIB. Tá? A preço de mercado. Então, quando a gente fala do nosso Y, da nossa renda nacional, da nossa produção nacional, é o nosso Y, é o PIB do Brasil. Tá? Tudo que a gente produziu, o preço e a quantidade de tudo que a gente produziu. Porque quando a gente fala lá de equilíbrio entre oferta e demanda, a gente não fala preço e quantidade. O PIB é o somatório de todos os preços e quantidades infinitamente, de tudo que o Brasil, estou dando o exemplo do Brasil, né? Mas tudo que o Brasil produziu, no preço que ele vendeu e na quantidade que ele produziu, sabe? Tudo multiplicado por tudo dá o nosso produto interno bruto. Então, quando a gente fala, o PIB do Brasil cresceu 6% ao ano em relação ao ano anterior. Produziu mais esse ano, né? 6% mais. Então, tem a multinacional no Brasil, produção interna, entra no PIB, já falei, limita geograficamente. Exemplo de cadeia de valores adicionados. Embaixo eu tenho um exemplo de cadeia de valores adicionados, porque assim, quando a gente faz o cálculo do PIB, quando o governo calcula o PIB do Brasil, né, ele não pode ter duplicidade na contagem, né? Ah, uma empresa produz papel, aí, só que tem a empresa de madeira, aí tem a empresa de celulose, aí de fato a que faz o papel, que compra madeira, tem a outra que faz a celulose e tem a que faz o papel. Então, a gente não pode contar 3 vezes a produção final, né? Porque se a gente pensar, a empresa da madeira vendeu a preço X, um preço final, já com preço final, por exemplo, o meu pacote de papel vai ser 6.500, igual está aqui, ó, 6.500. A empresa de madeira vendeu a 3, a outra empresa vendeu a celulose a 3. A minha empresa que tem o papel vai produzir a 3, aí eu vou vender a 6,5, né? Não faz sentido essa contagem duplicada, né? Você vai estar mascarando os dados, né? Então, o nosso PIB é calculado de acordo com a cadeia de valores adicionados. O que é isso? A empresa A produziu a madeira e fez uma produção de R$1.000. Então, ela teve R$1.000 de valor adicionado ao PIB, tá? A empresa B, ela comprou essa madeira por R$1.000 e teve uma produção de 3.000. Então, o valor adicionado foi 2.000, foi a diferença do que ela pagou para a madeira e o que ela vendeu da celulose. Ela é a intermediária ali. A empresa C comprou a celulose por 3.000 no preço final da empresa B e vendeu o produto final por 6.500. Então, ela teve um valor adicionado de 3.500, tá? Então, quando a gente calcula o PIB, a gente vai ver que vai bater as duas coisas, né? Porque o produto interno, no final das contas, vai ser 6.500, tá? Valor adicionado vai ser 6.500. Cada empresa individualmente teve o seu valor adicionado no PIB, senão dá dupla contagem, né? Então, como que o PIB é calculado? O PIB é calculado de acordo com a cadeia de valores adicionados. Cada produtor intermediário, deixa eu explicar de outra forma. Toda empresa que for comprar de um produtor intermediário vai ter um valor adicionado na produção dela, que é a diferença do que ela pagou para essa outra empresa pelo quanto ela vai vender. Então, aqui, ó, o cara produziu 3, só que ele pagou 1.000. Então, ele teve um valor adicionado de 2. Esse aqui, ele vai vender a 6,5, só que ele pagou 3 na celulose. Então, ele teve um valor adicionado de 3,5. Tá? Deu para entender?
esse conceito do PIB, que é o exemplo de cadeia de valores adicionados? É justamente isso, tá, gente? Então, o PIB brasileiro, ele é calculado dessa forma para não dar dupla contagem da produção. Porque nem tudo entra aqui na máquina e sai ali pronto, né? Tem várias coisas que é produzidas que existem etapas, né? Você compra um pedaço de uma empresa, você compra um pedaço da outra, um pedaço da outra, junta tudo e vende, né? Por isso que a gente faz de valores adicionados. Tá bom? PNB. Qual a diferença do PIB para o PNB? Bom, PNB é a produção nacional de todos os bens e serviços, né? PIB, Produto Interno Bruto, produção interna de todos os bens e serviços a preços de mercado. PNB, a mesma coisa. Produção nacional de todos os bens e serviços a preços de mercado. A diferença de um para o outro é: o PIB é tudo que é produzido dentro do território geográfico brasileiro, por exemplo, né? Tudo que foi produzido ali dentro, independente da nacionalidade da fábrica, né? O PNB não. O PNB, ele calcula, por exemplo, Estados Unidos, ele usa como um fator de crescimento produtivo dele o PNB. Por quê? Porque ele produz mais fora dos Estados Unidos do que dentro, né? Ele tem empresa nos Estados Unidos? Tem, mas ele tem no Brasil, ele tem na Europa, ele tem na Ásia, ele tem na África, ele tem na Oceania, ele tem em todos os lugares, né? Então, se ele for comparar o PIB e o PNB dele, o PNB dele é muito maior, tá? É a produção nacional dele, tudo que está em outros países também. Então, ele vai contar o crescimento do PNB, é óbvio, né? Assim, países desenvolvidos que tem um PNB grande, ela usa o PNB, né? E geralmente países subdesenvolvidos, onde o PNB não é forte, igual o Brasil, que o Brasil não tem muitas empresas fora, ele utiliza o PIB, né? Tudo que é produzido internamente. Então, o Brasil utiliza o PIB como parâmetro de crescimento econômico, os Estados Unidos usam o PNB, tá? Ambos são parâmetros de crescimento econômico, só que o Brasil, ele limita geograficamente o território, tudo que é produzido ali dentro, ele conta no crescimento econômico dele, e os Estados Unidos, tudo que é produzido em nome dos Estados Unidos, ele conta na produção dele. Tá bom? O produto bruto, tanto o PIB quanto o PNB, é chamado de bruto porque ainda não considerou as depreciações dos fatores fixos. Por exemplo, máquinas. O que é depreciação dos fatores fixos? Vocês são da contagem, vocês vão saber melhor que eu isso. A máquina, ela vai perdendo, ela vai se depreciando a cada ano, né? Só que por que é bruto? Porque ele não está considerando isso ainda, tá? O produto interno bruto, ele não considera a conta de depreciação dos fatores fixos, tá bom? O que é fator fixo? Trabalho, capital, terra, tá? Terra, capital, trabalho, máquina, bens duráveis, tá bom? Desenvolvimento econômico, crescimento econômico e intermediação financeira. Vamos lá para o contraponto entre essas duas coisas primeiras, crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico a gente já falou, PIB, PNB, em média taxa de quanto produziu, sabe? Quanto e como, né? Quantidade e preço, né? Qual foi a produção nacional, qual foi a produção interna. Então. O crescimento econômico, ele pega isso, né? Ele pega essa expansão quantitativa da capacidade de um país ao longo do tempo. Então, exemplo, passou no jornal que o Brasil cresceu 4% ao ano, ele está se referindo exclusivamente ao PIB do Brasil. Esse ano, o PIB do Brasil, exemplo, tá, gente? Esse ano, o PIB do Brasil foi 4% maior que o ano passado, por exemplo. Em 2016, o PIB brasileiro foi 9% em relação ao ano anterior. Tudo isso é crescimento econômico, tá? É a expansão quantitativa da capacidade produtiva. O PIB foi 10 bilhões, 10 trilhões, e o outro ano foi 14 trilhões, entendeu? Então aumentou, tá bom? Só um exemplo, só para vocês entenderem sobre o crescimento econômico. Só que o que é desenvolvimento econômico? Né? São conceitos que parecem, assim, quando a gente lê, parecem que são iguais, mas são completamente diferentes um do outro. Tá? Desenvolvimento econômico é uma questão mais desenvolvimentista, não tem uma outra palavra para colocar nesse lugar. Melhoria nas condições de vida e bem-estar social. Ela não está considerando essa expansão quantitativa da capacidade produtiva de um país, né?
Ela utiliza indicadores socioeconômicos de renda, saúde, educação, mortalidade. Então, o desenvolvimento econômico está muito mais atrelado, educação, o desenvolvimento econômico está muito mais atrelado a um debate de longo prazo, de como um país pode se desenvolver economicamente ao longo do tempo, com maior qualidade na educação, com maior qualidade em mortalidade, em saúde no geral, em previdência, né? Ele está muito mais preocupado na melhoria das condições de vida a longo prazo das pessoas, né? Crescimento econômico não. O crescimento econômico fala do PIB, tudo que foi produzido naquele ano, em relação ao ano seguinte, e qual a diferença? O PIB cresceu, o PIB caiu, o Brasil cresceu economicamente, o Brasil não cresceu economicamente, né? Retraiu economicamente, enfim. O desenvolvimento econômico não tem como se fazer uma análise de um ano para o outro, né? Melhoria na qualidade de vida e bem-estar social, isso é mais a longo prazo, né? Quando a gente estuda taxa de educação, taxa de abandono, abandono escolar, taxa de mortalidade, indicadores de renda, né? Quando a gente pega todos esses indicadores sociais e econômicos, a gente está falando de longo prazo, né? A gente não está falando de uma comparação de um ano para o outro, né? Então, essa é a diferença de crescimento econômico e desenvolvimento econômico, tá? Assim, muito em linhas gerais. Eu podia fazer um curso inteiro só sobre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, mas não é o nosso caso aqui. Desenvolvimento, crescimento econômico e intermediação financeira. Então, já falei dos dois primeiros, agora vou falar da intermediação financeira. O que é? Ocorre nas relações entre os agentes econômicos superavitários, os poupadores, as pessoas que têm dinheiro guardado, e os deficitários, são os tomadores de recursos, os que pegam dinheiro emprestado, tá? Então, novamente, a intermediação financeira ocorre aonde? Ocorre nas relações entre os agentes econômicos que está guardando dinheiro e o que está tomando recurso emprestado, tá? Essa é a intermediação, é alguém no meio ali fazendo o intermédio. Os intermediários financeiros procuram atender às expectativas e necessidades de ambos os segmentos de agentes econômicos, oferecendo alternativas adequadas para a guarda e aplicação dos recursos e acesso a fontes de financiamento que viabilizem investimento em consumo. Economias mais desenvolvidas possuem um sistema de intermediação financeira mais bem diversificado e pronto para aumentar a capacidade produtiva. Por exemplo, de intermediadores financeiros, bancos, corretoras, agentes de investimento, né? É um intermediador, é um cara ali que vai falar assim, olha, se você pegar o seu dinheiro, você é dono da empresa, ele está falando com o dono da empresa, né? O cara no banco, falando com o dono da empresa. Se você pegar o seu dinheiro e abrir uma filial, se você comprar uma máquina X, você vai produzir mais, você vai ter uma capacidade produtiva maior, e você vai ter um rendimento maior, né? Então, assim, o intermediador financeiro é justamente esse cara que fica no intermédio mesmo, né? Assim, acho que não tem outra palavra para isso. Ele fica ali no meio para melhorar a sua. Bom, ele te dá um acesso à fonte de financiamento que vai viabilizar o seu consumo e o seu investimento, tá? Quando a gente fala de intermediação financeira, a gente geralmente está falando para quem tem capacidade produtiva, né? A gente está falando para dono de fábrica, dono de empresa, né? A gente está falando pessoa física no geral, né? Até tem intermediação financeira da pessoa física, mas pessoa lá física vai lá e quer aplicar um dinheiro na bolsa, então ela conversa com, com corretora antes e pega umas dicas do perfil dela, se ela é mais agressiva, se ela está disposta a correr mais risco ou menos, enfim. Mas geralmente intermediação financeira é geralmente quando você quer pegar aquele agente econômico que ele tem capacidade de investimento, né? Capacidade de ampliação da produção, né? Então, é um banco que oferece, o BNDES, que oferece empréstimo para as empresas com uma taxa menor, são aqueles intermediadores lá que faz um plano de viabilização, se aquela empresa vai dar lucro, se aquela empresa, se ela precisa ampliar o segmento dela, né? Então, esse é o intermediador financeiro, tá bom? Bom, as atividades de intermediação financeira contribuem para a conciliação dos interesses dos agentes econômicos, né? Isso faz bastante sentido porque você é um intermediador financeiro, você está falando com o dono da empresa o seguinte, olha, você quer
abrir uma filial, não quer? Então, a gente pode fazer isso, isso, isso. Você traça um plano estratégico que vai viabilizar os interesses dele, né? Você vai, através do equilíbrio entre prazo, valor e risco, né? Você vai mostrar para ele o prazo do empréstimo que ele vai fazer, o valor do empréstimo que ele vai precisar para ele fazer aquela capacidade de investimento que ele está pensando, o risco que ele está correndo do negócio não dar certo, né? Então, assim, geralmente os intermediadores financeiros, eles fazem essa conciliação dos interesses do dono da empresa, que vai procurar uma linha de crédito, e ele mostra esses equilíbrios, né, esse prazo, valor e risco. Prazo. A intermediação satisfaz necessidades temporais, permitindo uma maior oferta de crédito. Então, você precisa de um tempo maior para pagar aquele empréstimo, com uma taxa de juros mais baixa. Então. Valor, alocação mais eficiente de recursos pelos diferentes montantes investidos. Então, você consegue, você é uma pequena empresa, você quer aplicar, você tem um carrinho de pipoca, você quer comprar um segundo carrinho de pipoca, você está ampliando sua capacidade produtiva, beleza. Mas é um valor baixo que você está aplicando comparando numa empresa de carro que quer abrir uma filial, né? Então, o valor é a alocação mais eficiente de recursos pelos diferentes montantes investidos. Então, o dono do carrinho de pipoca, ele quer comprar outro carrinho de pipoca, o valor que ele vai investir é diferente do valor que o dono da Ford vai investir, né? Então, esse equilíbrio que os intermediadores financeiros dão é justamente voltado para o que você quer, para o quanto você tem, para o quanto você precisa, né? Cada caso é um caso diferente que tem que ser analisado, né? E o risco, pela diversificação das carteiras, isso a gente já sabe, né? Alternando aplicações de alto e baixo risco. Aqui a gente já está falando sobre aplicação financeira. Você está falando com o seu corretor, que você quer aplicar na bolsa, você quer comprar um mercado, você quer comprar um título do governo, você quer comprar um mercado futuro, enfim. Então, você vai traçar o seu perfil com ele, né? Você vai falar assim, olha, eu não gosto muito de correr risco, sou meio avesso ao risco, eu prefiro um retorno mais baixo porque eu não gosto de correr risco, então você é um perfil moderado, né? Você é mais conservador. Você fala, não, eu quero correr, eu aceito correr risco, mas se eu tiver rendimentos maiores, então você é aquele cara mais arrojado, mais ousado nos investimentos, o seu perfil vai ser agressivo, né? Então, o risco é a diversificação da carteira, né? Ele é diluído na diversificação da carteira. Quando você tem um dinheiro para aplicar, você não vai comprar tudo uma ação da Petrobras, né? Você vai comprar um pouquinho de Petrobras, você vai comprar um pouquinho da Magalu, você vai comprar um pouquinho de Itaú, você vai comprar um pouquinho da Gerdau, né? Todas aquelas que você acha que está melhorando, né? Que está ficando mais valorizando as ações, né? Você diluiu, então assim, a empresa X dessas que eu citei quebrou, uma empresa quebrou. É difícil as outras quebrar junto, né? São segmentos completamente diferentes um do outro, então assim, nem é o mesmo mercado, então você dilui o risco, né? Se você comprar tudo de uma empresa e ela falir, você está ferrado. Mas se você comprar um pouquinho de cada empresa e uma quebrar, o seu risco foi diluído ali, você não está perdendo muito, tá? É isso, esse é o ponto. Vamos lá, gente, 1.5, ó, chegamos na metade, a gente falou 3 ou 4. Agora é 1.5, 1.6. Eu acho que agora mais blá 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 assim, de teoria, de ficar dando conceito para vocês, tá? Do que aplicação de fato. Porque esse curso de mercado financeiro, de mercado de capitais, ele é bem corrido no sentido de eu tenho que passar o máximo de conceito que eu puder para vocês, para lá na frente a gente começar a analisar as coisas que a gente precisa, de um tipo de ação, um tipo de outra, né? Só que a gente tem que ter esses conceitos na mente, né? Então, assim, esse início não tem como a gente fugir, tá? Conceitos e funções da moeda. Moeda é o meio de pagamento legalmente utilizado para realizar transações com bens e serviços. Tá? É o que a gente usa hoje. O escambo ficou lá para trás, que a gente trocava a vaca por galinha, agora a gente troca moeda, né? A gente dá a moeda e recebe um produto. A gente dá a moeda e recebe um produto, um bem, tá? Um serviço. É um instrumento previsto em lei e, por isso, apresenta curso forçado legal, curso legal forçado. A aceitação é obrigatória, tá? Você não pode chegar numa empresa, a empresa falar, não, eu só aceito vaca. Não, não pode.
E poder liberatório também, né? Libera o devedor do compromisso. Então, você está com o nome sujo, você pagou, seu nome não pode ficar sujo. Né? Você foi liberado do compromisso porque você honrou com o pagamento, com a moeda. Né? O uso das moedas viabiliza o funcionamento de toda a economia, né? É melhor que aquele mercado de escambo antigamente que a gente trocava a vaca por galinha, né? Era o que tinha, né? Tipo, eu tenho uma vaca, quantas galinhas você me dá? Eu te dou 30 galinhas. Né? Faz uma conta meio de cabeça lá e tá tudo certo. Indicando os bens e serviços a serem produzidos de maneira a satisfazer os desejos e demanda dos vários agentes, tá? Então, o uso da moeda, ele garante, viabiliza o funcionamento da economia. A moeda desempenha 3 funções principais, e tem mais uma que eu vou explicar depois. Mas as 3 principais é instrumento de troca, medida de valor e reserva de valor. Vou explicar cada conceito para vocês. Instrumento de troca, a primeira função da moeda, instrumento de troca. Eu acabei de falar para vocês, acabou o escambo, vamos trocar a moeda por produto em vez de ser vaca por galinha, tá? Intercâmbio de bens e serviços e a moeda como meio de troca. Sem a moeda, voltamos para a idade do escambo, onde se trocava um cabrito por 20 caixas de ovos. A vantagem da moeda é sua divisibilidade, permitindo a negociação de partes ou frações de bens e serviços. Isso dinamiza toda a atividade econômica. Então, você pode. A vantagem da moeda é a sua infinita divisibilidade. Você pode dar o preço que você quiser em tudo. Né? Tudo é precificado. Isso dinamiza muito a atividade econômica. Né? Você pode dar o preço em qualquer coisa que você quiser. Né? Essa é a vantagem, né? Essa dinâmica pela infinita divisibilidade da moeda. Segundo conceito de função da moeda, medida de valor. Serve de parâmetro para se apurar o valor monetário da transação de bens e serviços, permitindo comparações. Dinheiro é uma comparação universal de bens e serviços, né, gente? O meu notebook custa R$ 2.000. A minha TV custa 1.500. Então, eu tenho um notebook de 2.000, mas eu quero comprar um de 4. Você aceita o meu de 2 e eu te dou mais 2 em dinheiro? É isso, né? Medida de valor, ela precifica as coisas, né? É diferente do instrumento de troca. O instrumento de troca você é capaz de trocar moeda por tudo. A medida de valor você fala quanto custa aquilo, de fato, né? Dinheiro é comparação universal de bens e serviços. Você vai vender um bem, você fala quanto você quer. Você vai vender um serviço, você fala quanto você quer. Né? Então, essa é a segunda função da moeda, medida de valor. Terceira função da moeda, reserva de valor. Permite que os agentes econômicos mantenham seus patrimônios para uso posterior. Poupança. Você vai guardar, você não quer usar agora. Né? Diferente da vaca lá, que você não cuidar dela, ela vai morrer. Né? Você comprou lá, você deu a sua vaca e pegou 40 galinhas. O que você vai fazer com 40 galinhas? Todo dia você vai ter que matar uma para almoçar e jantar, né? Se você não cuidar das galinhas, elas vão morrer, né? Dinheiro não, o dinheiro pode ficar na sua poupança a vida inteira, você não precisa mexer nele, né? Reserva de valor. Essa função atribui à moeda uma liquidez absoluta, possibilitando sua conversibilidade imediata em qualquer outro ativo. Com dinheiro você consegue comprar qualquer coisa rápida, né? Você baixou o OLX no seu celular, você viu ali uma moto. Pô, moto bonita e tal, legal, gostei. Entrei em contato com o vendedor. Eu quero tanto. Tá bom, posso ver ela amanhã? Eu tô com dinheiro. Imediato, né? Você compra qualquer coisa com dinheiro, com uma reserva de valor, com dinheiro que você tem ali na mão, né? Ela é conversibilidade, ela tem uma conversibilidade imediata em qualquer ativo. Para a teoria keynesiana, depois eu vou falar um pouco das escolas de pensamento econômico. No 1.6, eu vou falar de algumas escolas econômicas, de pensamento econômico, mas aqui, inclusive, de todas que eu vou falar para vocês, essa é a única heterodoxa, o resto é tudo ortodoxo. Mas essa, assim, por incrível que pareça, independente do que a pessoa acredita ou não, de livre mercado e tal, independente disso, a teoria keynesiana é usada pelo governo, né? O governo utiliza o cálculo do PIB, né, da renda nacional, da teoria keynesiana, né? Consumo, mais investimento, mais gasto do governo, né? Então, assim, independente da sua linha de pesquisa, independente da sua ideologia, da sua linha de pensamento, a teoria keynesiana é aplicada, ela é usada, né? Ela é aplicável.
Para a teoria keynesiana, existem uma quarta função da moeda, que as outras três que eu expliquei para vocês é teoria ortodoxa, né? Instrumento de troca, medida de valor e reserva. A teoria keynesiana tem uma quarta, especulação. Por quê? A moeda serve para instrumento de troca, ela serve para medida de valor e ela serve para reserva de valor. O Keynes falou assim, ok, eu concordo que ela serve para essas três coisas. Mas ela não serve só para essas três coisas, tem mais um item na lista. Tá? A moeda serve para agentes aplicar no mercado financeiro para obter ganhos em transações rápidas, não só para guardar, trocar e dar preço nas coisas. Tá? Então você entra no mercado financeiro para especular. Você não é investidor, você não está comprando ação da sua empresa. Você não tem uma empresa no mercado de capitais, no mercado aberto, que você quer distribuir ação para que as pessoas comprem, porque vai entrar dinheiro na sua empresa. Você não é. Você é uma pessoa física que tem R$ 2.000 guardado na poupança e você quer comprar ação no mercado financeiro. Você quer fazer aqueles 2.000 virar 4 em 2 anos. Porque na poupança não vai virar, né? O que você tem que fazer? Você tem que criar uma marca, sei lá, virar empreendedor, criar um produto, ou especular a moeda, né? Você colocar a moeda, comprar ação, esperando com que aquela ação cresça, né? Valorize e você venda mais caro do que você comprou para você ter esse lucro, né? Então, o Keynes lá atrás, ele falou assim, olha, eu concordo que ela serve para essas três coisas, mas ela também serve para especulação. As pessoas pegam dinheiro para obter ganhos rápidos em transações rápidas, tá? Então, esse é o quarto item de função da moeda. Ela serve para guardar, ela serve para dar preço, ela serve para trocar, mas ela serve para especular também. Beleza? Vamos lá. Antigamente, uma historinha agora. Antigamente, a circulação de moeda era lastreada em ouro. Então, toda moeda que era emitida tinha que ter o equivalente de reserva em ouro no país. Isso no Brasil, tá? Isso acontecia mesmo. Com a expansão da atividade econômica, porque naquela época só tinha mata e capivara, né? Não tinha nada assim, né? Não tinha ninguém. Tinha mata e capivara e uma galera aí. Com a expansão da atividade econômica e todo mundo começando comprando e vendendo, o mercado expandindo, criação de mercado, etc., era inviável se manter esse lastro em ouro, né? Porque o ouro não ia brotar do nada. Você tinha uma quantidade limitada de ouro. Né? Mas a expansão da atividade econômica ela ia ser muito maior do que a quantidade limitada de ouro que você tinha ali. Então, criou-se a moeda fiduciária, que é a moeda sem lastro em ouro. Tá? Hoje em dia existem várias opções de investimento. Opa, isso não é investimento, gente. Isso aqui é aplicação. Eu que escrevi errado. Um ponto negativo para mim. Existem várias opções de aplicação, como títulos de renda fixa, ações, derivativos, moedas estrangeiras, investimento e ampliação da capacidade produtiva. Isso aqui é aplicação. O investimento em ouro, tá, isso beleza. Se justificaria se todo o sistema financeiro do mundo desmoronar, tornando o metal o único refúgio do colapso na economia. Tá? Então, assim, o ouro só vai valer como a única moeda de troca universal no mundo se o mundo inteiro explodir, né? Aí o ouro vale. Mas acho um pouco difícil. Vou falar um pouco de meio de pagamento e agregado monetário. Gente, a aula tá corrida, assim, eu falei para vocês no início. Eu tenho que dar esse conteúdo todo nessa aula, então, assim, vão pausando a aula, vão anotando, respira um pouco, tá? Porque, assim, eu tô dando conceito, porque na próxima aula a gente já começa a falar de política econômica, tá? Então, assim, eu já estou postando essa aula antes da data do dia da aula certinho, para vocês terem tempo antes e depois, para para nossa outra aula da semana que vem, que vai ser ao vivo, que vai ser síncrona, a gente já começa a falar de política econômica e a gente já ter esses conceitos bem frescos na nossa cabeça, no sentido que a gente teve vários dias para estudar ele, para refletir sobre ele, tá? Porque um conceito econômico é assim, né? Você estuda agora, você lê e tal, aí você dorme e tal, aí amanhã você dá mais uma lida, dá mais uma refrescada. O conceito demanda tempo, tá? É assim, tudo que você vai aprender na sua vida demanda tempo.
Você não consegue fazer uma coisa agora e amanhã você já está craque, né? Demanda tempo, tudo demanda tempo. E aqui é a mesma coisa. Então, infelizmente, eu tenho que correr nesse conteúdo. Então, assim, eu estou dando vários dias para vocês até a próxima aula. Então, assistam um pedacinho do vídeo, pausem, anotem, descansem, leiam o livro, depois voltem e assistam mais um pouquinho, tá bom? Isso que eu preciso de vocês. Vamos lá. Meio de pagamento e agregado monetário. Nem toda moeda emitida se encontra em circulação na economia. Tá? O Banco Central emite moeda, mas não é toda moeda que está ali circulando, né? Podendo uma parte permanecer retida no Banco Central. Então, o Banco Central produz, ele vai ter a produção mensal dele. Esse mês eu tenho que produzir X moeda, só que eu só vou colocar Y na produção, né, em circulação. O resto vai ficar aqui com a gente. O montante de moeda emitida numa economia, menos o saldo retido do caixa das autoridades monetárias, que é o Banco Central, é definido por moeda em circulação ou meio circulante. Então, voltando. O que é moeda em circulação? O montante de moeda emitida numa economia menos o que ficou no Banco Central. Tá? O que é meio circulante? Moeda emitida pelo Banco Central menos o que ficou no Banco Central. Tá bom? Ao ser excluído o saldo da moeda em circulação, a quantidade de moeda disponível nos caixas dos bancos, chega-se ao conceito de moeda em poder do público, representada pelo papel moeda e moeda metálica. Nota e moedinha. Né? Então, coloquei as duas equações aqui embaixo para a gente. Moeda emitida pelo Banco Central, mais o que o Banco Central segura com ele, é igual, é menos, né? Moeda emitida menos o que o Banco Central segura, é moeda em circulação, que é a moeda em circulação ou meio circulante. A moeda em circulação ou meio circulante menos os caixas dos bancos comerciais, é igual a moeda em poder do público. Tá? Então a gente tem que dar 2 pulos para sair da moeda emitida até a moeda em poder do público. Moeda emitida menos o que fica no bacen é moeda em circulação. Moeda em circulação menos o que fica no banco é a moeda em poder do público. Tá bom? Pausem o vídeo, reflitam o que eu falei, voltem um pouquinho, escrevam essa equaçãozinha, tá bom? Esses conceitos são muito importantes para a gente. Meio de pagamento agregado monetário, continuando. Os depósitos à vista do público, junto aos bancos comerciais, são chamados de moeda escritural ou moeda bancária. Os meios de pagamento também são denominados de moeda M1. São constituídos dos saldos de moeda em poder do público e dos depósitos à vista. Então, quando você vê no jornal, o M1 da economia, blá, 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 aumentou. O que é o M1 da economia? Os meios de pagamento. O que são os meios de pagamento? Moeda em poder do público, mais depósito à vista dos bancos. Tá? O que é moeda em poder do público? Moeda de circulação, menos os caixas dos bancos. Moeda em poder do público. O que é o M1 da economia, né? Que o jornal chama de M1. Não é o jornal que chama de M1, o jornal chama de M1 porque o conceito é chamado de M1, tá? O que é o M1? São os meios de pagamento. O que são os meios de pagamento? Moeda em poder do público mais depósito à vista dos bancos. Tá? O M1 da economia é interpretado como uma medida de avaliação do nível de liquidez do sistema econômico. Então, a gente vê no jornal, exemplo, né? A gente vê no jornal, o M1 da economia aumentou X, Y, Z, tá? E os meios de pagamento. Se a gente fala que o M1 da economia aumentou, significa que o nível de liquidez da economia aumentou. A moeda em poder do público mais o depósito à vista, ela está maior, né? Se o M1 aumenta, você aumentou os meios de pagamento, você está com uma economia mais aquecida. Esse é o ponto, tá? Você tem maior nível de liquidez, as pessoas estão com dinheiro à pronta entrega ali, na hora, para consumir, para comprar, para pagar. Tá? Maior M1 é maior liquidez do sistema econômico, essa é a medida, unidade de medida. O M1 baixou, opa, não tem tanta moeda assim circulando, tá? Os meios de pagamento estão mais baixos. Esse é o M1 da economia, tá bom? Aí eu tenho aqui os conceitos de M1, né, da economia. Completam, né? Tá no livro também, depois vocês leem e acompanhem lá. M1 da economia é igual papel moeda em poder do público mais depósito à vista, que eu expliquei lá. Aí, se a gente pegar o M1 e somar
títulos emitidos por instituições financeiras depositárias, depósito a prazo, poupança, letra de câmbio, letra imobiliária, letra hipotecária. Se a gente somar também saldo, título em poder do fundo de aplicação financeira, a gente vira o conceito de M2, tá? Então tem M1, M2, M3, M4, mas o mais famoso, o que mede a liquidez dos meios de pagamento na economia, a circulação da moeda da economia, é o M1 da economia, tá? Mas tem esses outros conceitos que, se você for somando aqui, ó, se você pegar o conceito de M1 e somar esses dois itens, ele vira o M2. Se você pegar o M2 e somar mais itens, ele vira o M3. Se você pegar o M3 e somar esse aqui, ele vira o M4. Tá? Isso tem tudo no livro para vocês acompanharem lá, mas o foco aqui é o M1, tá? O M1 que a gente fala os meios de pagamento, ele é a unidade de medida, ele que mede a liquidez da economia, se tem muito dinheiro no poder público, né? Se tem muito dinheiro em circulação, muito meio de pagamento em circulação ou pouco, tá? O que a moeda em poder público e depósito à vista faz na prática, né? Se a economia está muito aquecida, tem muito dinheiro na economia circulando, isso aumenta a inflação, né? Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Uma economia cria moeda em circulação quando o Banco Central adquire ativos financeiros, nacionais ou externos, no mercado, ou quando os bancos concedem empréstimos a seus correntistas. Tá? Então, o banco cria moeda. Né? Ele pega uma moeda que o Banco Central emitiu, o banco comercial, né? Mas ele cria moeda no sentido de, ele coloca moeda na economia, né? Porque se ele está emprestando, eu chego lá no banco, eu quero 10 mil de empréstimo. Eu tenho uma linha pré-aprovada lá de 10 mil para, sei lá, para fazer o que eu quiser. Eles vão lá, tá bom, assina o contrato aqui, assina, 10 mil. Nesse exato momento, ele tirou o meio digital, ele tirou um número digital e te deu a moeda. Então, ele colocou moeda na economia. Então, os bancos comerciais colocam moeda na economia. Eles criam moeda em circulação, tá? Eles não produzem a moeda, mas eles criam moeda em circulação. Eles colocam moeda para circular. Né? Ao contrário, ocorre... com sem empréstimo aos seus correntistas. Ao contrário, ocorre uma diminuição da moeda em circulação sempre que a autoridade monetária vende ativos monetários, ou quando os bancos recebem empréstimos concedidos. O indicador da base monetária expressa a oferta de moeda de uma economia, ou seja, a emissão primária de moeda na economia para a formulação e avaliação de uma política monetária. Então, a base monetária da economia é a moeda emitida mais as reservas bancárias. O que os bancos têm de reserva, mais o que o Banco Central emitiu. Tá? Essa é a base monetária da economia. O Banco Central emitiu X moeda esse mês. Só que em todos os bancos tem mais Y, Z, A, B, C, D. O somatório disso tudo é a nossa base monetária. É o que a gente tem hoje para criar moeda. Mesmo não estando aquele quantitativo total em circulação, a gente consegue criar moeda. Como? Emprestando moeda, né? Igual eu falei aqui, emprestando moeda. O Banco Central adquire ativo financeiro, nacional ou externo, no mercado. Então, ele compra ativo financeiro, ele dá o dinheiro e recebe o ativo. Nessa que ele dá o dinheiro, ele colocou o dinheiro na economia novamente. Ele colocou dinheiro em circulação novamente, tá? Então, quando uma economia cria moeda em circulação, quando o Banco Central adquire ativo, né, que ele está colocando moeda na economia, e quando ele quer tirar a moeda da economia, ele vende ativo, né, ele entrega o título e pega o dinheiro. Toda vez que ele pega o dinheiro, ele está tirando o dinheiro de circulação, tirando dinheiro da economia, a base monetária está reduzindo. Tá? Então, é uma via direta. Quando o Banco Central ele adquire ativo financeiro, ele pega o ativo e dá o dinheiro. Ele está colocando dinheiro na economia, ele está expandindo a base monetária da economia. Tá? Quando ele quer tirar dinheiro da economia, ele vende ativo e pega o dinheiro. Tá bom? Fluxo de dinheiro emitido pelo Banco Central. O Banco Central manda produzir a moeda, né? Ele faz assim, a gente vai produzir tanto de moeda hoje. Eu já fui no Banco Central lá passear. É bem bonito lá dentro. Tem um museu e tal, é no Rio, né? É bem legal lá. Banco Central emite moeda. Eu passei na linha de produção, assim, onde estava imprimindo aquelas notonas de 100, assim. É umas notas gigantes, né? Porque depois corta tudo, mas vem um papelzão grandão, assim,
com as notas tudo impressa num papel só grande, né? Depois corta tudo bonitinho, o tamanho do dinheiro, né? Mas uma notona daquela eu já ia ficar feliz, vamos ver. Então vamos lá, o que acontece? Banco Central, qual é o fluxo, né? Banco Central emite dinheiro, o dinheiro que ele emitiu faz duas coisas. Vai para o mercado, moeda em poder do público, vai para o banco, reserva bancária. E ele retém uma parte com ele, tá? Então, fluxo do dinheiro. Uma parte fica aqui com ele mesmo, uma parte ele joga para o mercado, fazendo o quê? Vendendo ações, comprando ações do mercado. Ele dá o dinheiro, pega ação, dá o dinheiro, pega ação. Ele está colocando dinheiro no mercado aqui. Bancos, reservas bancárias. O banco é tomador de empréstimo. Ele pega o dinheiro do Banco Central, o Banco Central faz um contrato com ele e dá o dinheiro para ele. Então, o Banco Central ele emite dinheiro e ele joga nesses dois mercados, no mercado e nos bancos, tá? Os bancos, ele por sua vez, ele faz um fluxo duplo novamente, os bancos comerciais, tá? Ele faz as reservas voluntárias e as reservas compulsórias. Reserva compulsória é aquele valor mensal que o banco é obrigado a guardar para o Banco Central, porque se ele falir, né, ele tem uma reserva compulsória que garante o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, enfim, ele garante um dinheiro para os correntistas ainda lá, de que tem aplicação. Então, o banco comercial, ele faz uma bifurcação novamente, que tem o encaixe técnico, que é a reserva voluntária, que é o que ele quer guardar, de fato, né? E a reserva compulsória, aquela reserva que ele tem que obrigatoriamente guardar para o Banco Central, tá? Então, esse é o fluxo do dinheiro desde o Banco Central até o mercado, né? No Banco Central emite, vai para o poder público e vai para os bancos. O banco, por sua vez, guarda uma beiradinha é Banco Central, é reserva do Banco Central. E essa reserva voluntária é porque ele precisa ter um dinheiro com ele, porque ele tem que oferecer linha de crédito para as pessoas, né? Então, esse encaixe técnico aqui é justamente isso. Eu vou guardar 10 milhões aqui no meu banco. Eu tenho 15 milhões, eu vou guardar 10 aqui e 5 a minha reserva compulsória. Por que eu vou guardar 10 aqui? Porque esses 10 eu empresto para o correntista e o correntista me paga com juros, né? Então é aqui que eu estou ganhando dinheiro, o banco, né? Então é isso que acontece na prática, o fluxo do dinheiro. Isso aqui vocês vão saber muito melhor do que eu, tá? Isso aqui é um balanço. Aqui a gente não vai falar dos ativos, tá? A gente vai falar só do passivo monetário ou não monetário. Aqui eu não coloquei a definição de todos, porque assim, a gente vai ficar aqui até amanhã, e a ideia não é essa, mas a definição de todos está no livro. Por favor, vão no livro, tá a definição de todos lá, façam os fechamentos, tudo bem? O monetário, tem a base monetária, que eu já expliquei para vocês o que é a base monetária, que é papel moeda emitido mais reserva bancária, né? E o não monetário, depósito, compulsório voluntário, título de emissão própria, derivativo, empréstimo externo, recurso próprio, outras contas, tá? Balanço do Banco Central, Bacen, e base monetária. Opa, títulos públicos. Eu estou falando de algumas definições aqui. Títulos públicos, o que são títulos públicos, tá? A carteira de títulos de emissão pública é mantida pelo Bacen, pelo Banco Central. Essa carteira tem por objetivo o controle da liquidez da economia. O governo vende título, ele tira a moeda da economia e vice-versa. Foi o que eu falei para vocês. O Bacen, né, o governo, o Bacen, né, o Bacen emite moeda. Então ele tem uma carteira de títulos na mão dele, título público. Ele tem. Por quê? Porque ele joga com aqueles títulos que ele tem. Se o governo vai falar assim, o governo é amiguinho do Bacen, né? O governo vai falar assim, Bacen, coloca moeda na economia aí porque tá baixo. Tem pouca moeda em circulação, o mercado está desaquecido, está meio friozinho. Opa, o que o Bacen faz? Compra título, compra título, compra título, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, tá? Aqueceu a economia. Aí o governo chega no Bacen e fala assim, Bacen, cara, o mercado está muito aquecido, tem muita moeda, a inflação está começando a subir, tira dinheiro de circulação. O que o Bacen faz? Galera, tô vendendo o título, tá? Joga título, joga título, joga título.
pega dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro, tirou moeda de circulação, tá? Então o Bacen tem controle monetário sobre isso, tá? Por isso que ele tem uma carteira de título de emissão pública, porque ele consegue controlar a base monetária. Beleza? Foi? Moedas estrangeiras são divisas internacionais mantidas pelo Banco Central, visando operar no mercado cambial. Uma elevação das reservas determina a expansão da base monetária. Entra dólar, aumenta a reserva e vice-versa. Tá? Então, moeda estrangeira aumentou, elevação da reserva. Eu tenho dólar, vamos lá, eu tenho 10 bilhões de dólares guardados no Banco Central como reserva estrangeira. Aí eu consegui, o governo conseguiu fazer um acordo milionário lá e entrou mais 10 bilhões de dólares de reserva. Opa, expandi minha base monetária. Eu tinha 10 bilhões de reserva em dólar, agora eu tenho 20 bilhões de reserva em dólar. É isso. Não tem mistério, tá? Entra dólar, aumenta a reserva, né? Você tinha um, agora você tem dois, você tem uma reserva maior, tá bom? Só que nesse caso é de moeda estrangeira, né? Geralmente o Bacen tem mais moedas estrangeiras, mas o que mais conta é o dólar, né? O dólar e o euro. Inclusive, o Banco Central emite moeda para outros países também, né? Não sei se vocês sabiam. O Banco Central brasileiro, né, o nosso Banco Central, ele não emite só real, ele emite moeda de outros países também, né? Ele é uma empresa, ele é uma empresa pública, mas ele é uma empresa independente, né? Ele vende como uma empresa comum, né? Então, ele emite dinheiro para outros países e vende, né? Tipo, eu emito seu dinheiro, você me paga tanto, né? É um comércio. O, eu costumo falar que o Banco Central é um grande lojão de moeda, assim, né? Ele emite moeda para vários países, inclusive. Empréstimos ao sistema bancário. O volume de crédito concedido pela autoridade monetária, Bacen, tá? Quando a gente fala autoridade monetária, pensa no Bacen. As instituições financeiras. Eles são direcionados às operações de assistência financeira de liquidez negociadas com o sistema bancário comercial. Empréstimo ao sistema bancário é só isso, né? Volume de crédito concedido pelo Bacen ao banco, né? Empréstimo sendo bancário é o banco comercial, ele fala assim, Bacen, me empresta dinheiro aí que eu tô com pouco. Ele empresta, é só isso. Tá? Outras contas do ativo incluem todas as demais contas do ativo, como aplicação em título privado, reserva de ouro, empréstimo em instituições bancárias não comerciais, bens permanentes de propriedade do Bacen, etc. Tá? Então, essas são algumas contas do ativo. Deixa eu ver. Tá. Papel monetário, vamos lá. Representa o saldo da moeda emitida em circulação na economia, podendo ser encontrado no poder do público ou no caixa dos bancos comerciais. São as reservas bancárias. Tá? O que a gente tem é moeda em poder do público e reserva bancária, tá? É o papel monetário. Saldo da moeda emitida em circulação na economia, é isso. É o que está na mão da galera e é o que está ali disponível em dinheiro no banco, não em númerozinho na conta, né? Tem uma diferença entre o dinheiro real e o dinheiro virtual, né? Aqui está falando do papel emitido, do papel real, papel moeda mesmo, né? A gente não está falando do saldo que tem um númerozinho lá na sua conta digital, a gente está falando de quando você saca o dinheiro. O banco ele tem aquele dinheiro ali porque você tirou ele agora, tá? Passivo não monetário. Este grupo de contas incorpora os depósitos efetuados pelo sistema bancário, em geral no Banco Central, representativos de reservas compulsórias e voluntárias, fundo de investimento, depósitos a prazo, etc. Tá bom? Vamos lá, gente. Demanda por moeda. Por que a gente está falando da moeda? Porque a moeda é o ponto de partida para tudo que a gente precisa, né? Falando do mercado de capitais, o que é o capital ali? Né? É a moeda. Então a gente tem que ver vários detalhes sobre a moeda, né? Demanda por moeda. Primeiro ponto é a velocidade de circulação da moeda. A gente está falando sobre uma teoria bem ortodoxa. Tá? A velocidade de circulação de moeda é uma teoria ortodoxa. Indica como o estoque da moeda está girando na economia, sendo calculado pela relação entre o PIB e a quantidade de dinheiro em circulação. Então, qual é a velocidade de circulação da moeda? Você pega lá o número do PIB e divide pela quantidade de moeda em circulação. Você tem a velocidade de circulação da moeda, 1,3, enfim.
tá? Velocidade de circulação alta, demanda crescente por moeda. A moeda está circulando muito rápido na economia, significa que a economia está muito aquecida. O dinheiro não para na mão de ninguém. Ele para, vai para lá, ele para, vai para lá, ele para, vai para lá. Então a economia está muito aquecida porque a velocidade está muito alta, a velocidade da circulação. Pessoas estão demandando dinheiro o tempo todo, tá? Então a demanda por moeda é alta quando a circulação está alta, beleza? Significa que as pessoas estão reduzindo seus encaixes monetários, as moedas disponíveis para saque nos bancos. Igual eu falei para vocês, não tá tendo, o dinheiro não está parando em lugar nenhum, pegando moeda e guardando. Você está pegando moeda e já comprando outra coisa, pagando outra coisa, o negócio está um frenesi danado, entendeu? A velocidade com que a moeda gira ajusta-se pela taxa de juros, alterando a alteração de pagamento dos agentes. Por exemplo, compra parcelada sem juros. Você não necessariamente está usando a moeda, né? Você está fazendo uma compra parcelada num cartão de crédito sem juros, né? Então, isso, por exemplo, você consegue trocar pela velocidade de circulação da moeda, né? Então, assim, quando a velocidade da moeda está muito alta, que é essa relação do PIB e quantidade de moeda tem uma alta circulação, né? O produto disso dá uma alta circulação, que a moeda não está parando. As pessoas estão gastando muito moeda, a moeda está em alta circulação no mercado, e ela não para em lugar nenhum, né? Ela paga aqui, compra ali, compra ali, ela não vai para a poupança, para você guardar um dinheiro, né? Não, ela demanda crescente de moeda. Tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo ferrado. Todo mundo precisa de dinheiro, entendeu? É isso. As pessoas reduzem seus encaixes monetários, elas não estão deixando dinheiro no banco, ela está tirando porque ela precisa usar e tá todo mundo assim. A velocidade com que a moeda gira se ajusta pela taxa de juros. Então, se a taxa de juros está alta, eu já expliquei o conceito lá de investimento e poupança. Se a taxa de juros está alta, a pessoa vai pensar duas vezes, pô, a taxa de juros está alta, eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar na poupança ali, porque vai render bem, né? Então isso diminui a velocidade da moeda, né? As pessoas começam a parar de fazer troca e começam a poupar porque a taxa de juros está alta. O contrário é a mesma coisa, tá? Então, aquela relação de investimento e poupança não afeta só a circulação da moeda, ela afeta a demanda por moeda também, né? Investimento, demanda por moeda, então é muito importante aquele conceito de investimento e poupança, tá, pessoal? Por exemplo, alteração de forma de pagamento dos agentes, compra parcelada sem juros no cartão de crédito, é uma forma de você comprar sem mexer no dinheiro que você tem guardado, né? Por exemplo, a taxa de juros está alta, mas você precisa comprar alguma coisa. Opa, vou aproveitar que a taxa de juros está alta, vou colocar esse dinheiro na poupança para render e vou comprar no cartão de crédito sem juros, parcelado, não vou pagar nada mais por isso. Então, você troca o meio circulante ali, né, pelo cartão, pela uma compra sem dinheiro, né? Então, você consegue adequar a velocidade da moeda com essas coisas, né? Então, a taxa de juros é muito importante para ela balizar essa velocidade de circulação e outras formas de pagamento, mas isso é mais a longo prazo, né? Por exemplo, antigamente usava mais cheque do que hoje. Hoje você quase não vê o uso de cheque, você vê mais de cartão de crédito. Então, tudo depende, tudo demora um tempo de maturidade, né? O cheque, por exemplo, ele teve o tempo de vida dele e depois as pessoas não usam cheque mais, né? Agora é mais o cartão de crédito. Mas assim, tudo isso é jogada para você controlar a velocidade de moeda de circulação. Esse é o ponto desse slide aqui, tá? Estou falando para vocês de como a gente calcula a velocidade da moeda em circulação e o como você joga para você conseguir controlar essa velocidade da moeda. Tá bom? Vamos lá. Por que você precisa controlar a velocidade da moeda? Porque se a moeda ficar circulando muito rápida o tempo todo, vai gerar inflação. O que é inflação? Aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços. Esse caderno custava R$10, agora ele custa 30. O mesmo bem. Inflação, né? Por quê?
O dinheiro está circulando muito rápido na economia. Tem muito dinheiro na economia e está circulando muito rápido. Então o preço das coisas pula, tá? Deflação é o inverso. Queda nos índices gerais de preço da economia. Beleza? Mas a inflação que prejudica a gente, né? Ninguém vê nada deflacionado. É a inflação que pega, né? Porque você paga mais caro pela mesma coisa, né? Pelo mesmo produto. A moeda exerce um papel primordial nisso, óbvio, né? Eu falei para vocês ali, circulação de moeda, investimento poupança, taxa de juros, tudo isso influencia a inflação. Se a gente pensar numa macro aqui, a moeda, ela proporciona tudo isso. Ela proporciona troca, ela proporciona reserva de valor, ela proporciona meio de pagamento, ela proporciona velocidade de circulação, aquecimento barra desaquecimento da economia, inflação, né? Então, ela vai do 0 ao 100 em pouco tempo, né? Do céu ao inferno, rápido. Pois no aumento da moeda de circulação na economia exerce a elevação de preço, inflação. Então, tem muita moeda na economia, circulando muita moeda. Opa, tudo inflacionou, está tudo mais caro hoje. O pacote de arroz era R$ 9, agora está 17. Está tudo mais caro. Por quê? Porque o mercado está muito aquecido, tá? Então as coisas ficam mais caras. Por quê? Porque os produtores, eles falam assim, olha, estão comprando mais agora, está muito aquecido e tal, vamos aumentar esse preço, né? Então, no geral, é isso que acontece, tá? Uma economia mais aquecida gera inflação e existe necessidade de desaquecer a economia, tirar moeda de circulação. O que pode ser feito? Venda de título por parte do governo. O que eu falei lá que o Bacen faz? Ele vende título, vende título, vende título, pega dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro, tirou moeda de circulação. Essa é uma das coisas que dá para ser feita, tá? Então, o Banco Central tem influência direta na política monetária do país. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre política monetária e política fiscal, mas eu estou antecipando algumas coisas. Vamos lá, gente, finalmente, força todo mundo, é o último item da nossa aula de hoje, tá? Pensamentos econômicos atuais, eu vou falar basicamente, muito basicamente, o que é cada pensamento, tá? Terminando a aula de hoje, assim que vocês terminarem de estudar todo esse conteúdo que eu estou passando hoje, peguem o caderno de vocês, abram um livro lá nos itens 1.3, 4, 5 e 6, leiam todos aqueles itens, façam o fichamento de vocês, estejam em dia no conteúdo, por favor, tá? Vocês puderam perceber aqui que essa aula foi muito rápida, eu não tive tempo de ficar pausando conceito por conceito, e é assim, tá, gente? Infelizmente. Keynesianismo, tá? A gente tem duas grandes escolas, o keynesianismo e o monetarismo, tá? Com diversas linhas de pensamento. O keynesianismo é uma obra de Keynes que constitui na contribuição mais importante à escola de pensamento neoclássico da economia. Em linhas gerais, os pensamentos de Keynes são estabelecidos da seguinte forma: maior ênfase de intervenção estatal na economia, promovendo o planejamento e controle da atividade econômica. Vocês não fazem um curso de introdução à economia, mas quem faz a introdução à economia comigo viu nesse semestre, já no primeiro dia de aula, os 10 princípios de economia, e um dos princípios falam que a intervenção estatal ela é boa, né? O Estado não tem que intervir no que você vai produzir enquanto você vai produzir. Ele tem que intervir na regulação, ele tem que intervir na melhoria para que você possa produzir mais, com mais qualidade, né? E essa é a importância do Estado. Conceito de especulação da moeda, que eu falei lá atrás, que eram 3 conceitos, mas o Keynes incluiu o 4º conceito, que é a especulação. Admite a globalização e incentiva o desenvolvimento, desde que o Estado seja o condutor do mercado. Tá? O mercado ele é falho, existem externalidades positivas e negativas, existem falhas de mercado, existe informação assimétrica. Então, o governo ele precisa influenciar, ele precisa intervir. Tá? Ele vai ter o controle total? Não, mas ele precisa estar ali para fiscalizar. Né? O mercado já foi provado em muitas teorias que o mercado livremente não funciona na prática. Admite as falhas de mercado e externalidades em sua teoria. Tem teoria que não admite falha de mercado, tá? Que ela não considera falha de mercado. A teoria super funciona, mas na prática não acontece, né, gente? A gente sabe. Então, eu coloquei o modelo mais famoso que o governo hoje utiliza, inclusive, né? Esse Y que eu falei lá atrás para vocês é o PIB,
é o nosso produto, é a nossa renda nacional, tá? O Y é o nosso produto interno bruto. O que é o PIB? O que é o Y da economia? Consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Essa equaçãozinha aqui de Keynes, ó, esse modelo de economia aberta de Keynes, economia aberta com governo, que é esse modelo, é o modelo mais famoso da teoria heterodoxa e é o modelo que o governo utiliza, na verdade. O governo brasileiro utiliza o modelo keynesiano, né, na teoria. Então ele é aplicável, né? Você vê a aplicação dele, é o cálculo do produto nacional. Qual foi o produto nacional? Você entra nas contas de consumo, investimento, das governo, exportação menos importação, tá? Conceito keynesiano. Vamos, Escola de Chicago é um outro pensamento econômico. Defende fortemente as forças livres de mercado, baseado no liberalismo econômico, sendo um contraponto ao keynesianismo. Ideias básicas da Escola de Chicago. Corrente conservadora que preserva o liberalismo econômico, grande importância ao controle da oferta monetária da economia. Ele fala que o controle da oferta monetária na economia é uma das coisas mais primordiais que deve ser feitas, né? Não intervenção do Estado, ele não quer que o Estado intervenha, né, nessa economia, ele é a favor do liberalismo. Procura estudar a economia com análises estatísticas, é uma coisa mais aplicada, e controle da inflação apenas pela oferta de moeda, né? Então ele acha que colocar e tirar a moeda de circulação, só isso controla a inflação. Acho que na prática não funciona bem assim, mas essa é a escola de pensamento de Chicago, tá? Quem tiver interesse depois de pesquisar sobre as escolas, eu estou dando só uma pincelada para vocês sobre algumas. Monetarismo se confunde bastante com a escola de Chicago, tá? É a teoria principal oposta ao keynesiano. Então, quando você fala de keynesianismo, você está falando diretamente oposto do monetarismo, tá? É centrada na TQM, teoria quantitativa da moeda. As ideias básicas são conhecimento como ortodoxo ou liberal, é conhecido como ortodoxo ou neoliberal, ênfase às forças livres de mercado, estabilidade de preço, pauta na TQM, teoria quantitativa da moeda, circulação da moeda. Tá? Teoria quantitativa da moeda é um conceito ortodoxo de velocidade da circulação da moeda. Tá? Na próxima aula eu vou falar para vocês de políticas econômicas, a gente vai falar de política econômica keynesiana, né? Porque é aplicada, né? Então, assim, a gente vai falar de qual é a política monetária, o que o governo faz como política monetária. Aqui, a TQM, ela é pautada, né, que não é no keynesianismo. Então, assim, aqui na teoria quantitativa de moeda, ela vai pautar na velocidade de circulação da moeda. No keynesianismo, que a gente vai ver na próxima aula sobre política econômica, quando eu falar de política monetária, não é só a política dela não considera só a velocidade de circulação da moeda, né? Ela considera outros efeitos que você consegue fazer com o controle monetário. Beleza? Isso, então, o monetarismo é o completo oposto do keynesianismo. Neoliberalismo. Ideais econômicos adotados a partir da teoria monetária após a crise de 73, com recessão, desemprego e inflação. Está pautada basicamente em defender a privatização de empresas estatais. Sim. Eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre o neoliberalismo. É uma ideia econômica que, assim, ele foi pautado numa época bem errada, né? 1973. Surgiu essa ideia de neoliberalismo em 1973 com recessão, desemprego e inflação. Então, coisa boa não ia sair dali. Né? É isso que eu tenho para dizer. Defende a privatização de empresas estatais, apoia a globalização da economia, defesa contrária ao protecionismo econômico, ou seja, abertura da economia para o mundo, né? Mínima participação do Estado, ou zero, se puder. Alicerce da economia na participação mínima de mercado. Alicerce das empresas privadas, total liberdade de mercado. Na prática, não funciona total liberdade de mercado, gente. Tem que ter governo, tem que ter fiscalização. Não é controle centralizado do governo, não é isso. Mas tem que ter o governo presente, tá? Ele pode intervir o mínimo possível, mas ele tem que estar ali. Porque ele que controla, né?
O mercado ele pode ser o mais livre possível. Ele não consegue alocar sozinho, naturalmente, as melhores alocações, né? Esse é um dos conceitos básicos da economia que a gente tem. Então, assim, essas teorias, elas têm muitas teorias por trás, muitas coisas por trás, que faz muito sentido, todas elas, na verdade, faz muito sentido. Mas se você colocar um pezinho para fora na prática, muita coisa cai por terra, sabe? Bom, gente, acabamos a aula de hoje. Essa aula foi grande, essa aula foi com muito conceito. Repito, vocês não estão mandando e-mail para mim, vocês não estão mandando dúvida. Pode perguntar na hora que vocês quiserem, podem mandar um e-mail a hora que vocês quiserem, eu vou responder o mais rápido possível, tá? Ninguém está mandando nada para mim, eu estou preocupado. Semana que vem a gente vai ter aula ao vivo, né? Vou perguntar para vocês coisas do conteúdo. Ó, fulano, isso aqui, ó, que a gente viu, o que, que é isso aqui? Entendeu? Porque não vai ser prova oral, não, gente, mas assim, eu preciso saber em que pé vocês estão ali no conteúdo para a gente conseguir avançar, tá? A próxima aula vai ser sobre políticas econômicas, vai ser ao vivo, porque eu quero que vocês conversem comigo na hora ali. E eu preciso que vocês estejam alinhados comigo naquele momento, que da primeira aula até ali, eu preciso que vocês estejam estudados, tá bom? Gente, fiquem bem, agradeço pela atenção de vocês, até a próxima aula, tá? Vocês podem perceber que pela data que eu estou postando essa aula de agora, vocês vão ter bastante tempo para estudar. Quem está atrasado no conteúdo, dá tempo de colocar o conteúdo em dia, coloquem o conteúdo em dia, tá? Não deixem para depois, não deixem para o final, porque não vai dar tempo, tá, gente? É muito conteúdo. Daqui a pouco a prova está aí, a prova não vai ser fácil. Já falei para vocês várias vezes assim que se você está acompanhando o conteúdo, se você está estudando, se você está fazendo os fechamentos, vai estar tudo certo, fica tranquilo. Mas se você não está fazendo nada, só está empurrando com a barriga, vai chegar na hora da prova, não vai dar, não vai dar mesmo. Então, assim, acompanhe o conteúdo junto comigo, façam os fechamentos do livro, tirem dúvidas, me mandem e-mail. Se precisar fazer um meet com vocês na parte da tarde, eu faço um meet com vocês. Eu estou inteiramente disposto a ajudar o máximo que eu puder. Tá bom? Então, gente, fiquem bem. Eu vou pausar minha apresentação aqui. Bons estudos para vocês. Me mandem e-mail com dúvidas. Eu tiro dúvidas de vocês. A nossa próxima aula vai ser sobre políticas econômicas. Por isso que a aula de hoje foi corrida, porque a gente já vai entrar em políticas econômicas, entendeu? E a gente tem que ter visto minimamente esses conceitos que a gente viu até agora. Beleza? Galera, abração para todo mundo. Fiquem em paz, tá bom? Interrompi a gravação aqui.